Fala pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real para mais um Por Dentro do Day Trade, onde nós usamos a técnica dos 3 pilares do Day Trade, onde eu falo de análise técnica, manejo de risco e parte psicológica para analisar uma operação minha que aconteceu na conta real. Então é muito importante para que você possa usar essa técnica para avaliar as tuas operações. E antes de a gente mergulhar na operação em si para fazer a avaliação, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para você: Day Trade objetivo ou Day Trade subjetivo? Essa pode ser a diferença para que você tenha resultado positivo ou negativo no mercado financeiro operando no Day Trade. Por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos uma semana completamente diferente do normal, uma semana extremamente elástica e extremamente tendenciosa. Eu que já estou mais um bom tempo no mercado operando Day Trade na conta real, eu posso dizer para vocês, não é comum uma semana como essa. E uma semana como essa, ela dá muito resultado positivo. Agora, se você não reconhece o teu perfil operacional, ou se você sai operando por operar qualquer coisa, você pode estar ganhando dinheiro. Só quando o mercado voltar ao normal, naquele movimento mais chato, mais mascado, isso pode te tirar muito dinheiro. Então você tem que entender qual é o seu perfil operacional, um objetivo ou um subjetivo. No final dessa análise a gente vai debater um pouco mais sobre o tema. Mas agora vamos direto ao Day Trade que a gente vai analisar do dia 15 dessa segunda-feira dessa semana, que infelizmente eu não consegui terminar com nenhum resultado positivo. Não foi negativo também, mas não foi positivo. Logo na primeira operação, o mercado pegou o meu trade, ó como ele foi bem direcional e ele bateu nessa região aqui, ó, que eu tô apontando com o mouse para vocês, que é uma região, nesse momento era uma região de suporte. Ele bateu e voltou. O que eu pensei? Putz, ele pode voltar com força, ele tinha feito um movimento elástico, devo defender essa operação ou não? Mas como as nossas decisões, que acontecem em uma fração de segundo, é muito difícil, eu fiquei pensando, olha, eu já defendi várias operações, eu já analisei toda a minha base histórica, que eu falo para vocês direto, né? Eu faço relatório de trade, desse relatório de trade eu gero um banco de dados e eu consigo reavaliar as minhas operações antigas, e as operações que eu defendi, em sua esmagadora maioria, elas ou teriam ido no 0 a 0 ou teriam ido no gain numa rebatida de mercado. Então eu falei, bom, não vou defender baseado nessa análise estatística. E aí o que aconteceu? O mercado mascou, e ele não estava indo na direção da minha operação. Apesar de ter fechado com um volume financeiro grande, esse candle vermelho, ele não venceu essa resistência, esse suporte que eu falei para vocês. E olha só, ele pegou meu preço médio, fechou o candle virando a média móvel de não exponencial para cima, e aí eu tinha que sair no 0 a 0. O mercado continuou dando pressão. Ele, do mesmo jeito que ele desceu forte, ele começou a subir forte. Eu pensei, ele pode vir buscar a máxima do dia, então eu vou aguardar. Nessa que eu fiquei de aguardar, ele começou a devolver o movimento. Eu falei, bom, agora eu tenho chance de sair no 0 a 0, porque foi só uma pressão que ele deu. Ele retomou a pressão na direção do mercado, eu fiquei um tanto incomodado. Mas eu fiquei pensando, ainda não pegou força. Isso aqui pode ser um pullback para um movimento de alta, com uma entrada aqui na parte superior, sim, eu poderia ter entrado nessa operação aqui comprado, mas eu falei, não, vou esperar aqui, se eu não tivesse feito nada, tá? Porque ele poderia reverter a tendência. Eu fiquei esperando o movimento do preço e ele começou aqui a fazer um movimento mais lateral, começou a mascar no comportamento. Eu falei, acho que ele realmente vai voltar no 0 a 0, ele chegou bem perto. Eu falei, agora é melhor aguardar. E ele me fez feliz, me devolvendo no 0 a 0. Essa foi a primeira operação do dia. Deu um problema no meu microfone, até coloquei isso aqui, ó, que aqui eu falando aqui na sequência. E aí vamos para a segunda operação do dia, ó. Essa é a segunda operação do dia. Ele pegou... Não, esse aqui pegou 0 a 0, perdão, gente. Vamos para a segunda operação do dia. Essa é a segunda operação do dia, ó. Nessa segunda operação, o mercado encaixou uma entrada interessante. Eu falei, acho que dá para arriscar. Eu coloquei e falei, vamos ver qual vai ser o comportamento. Se ele fechar superando essa máxima, eu saio no 0 a 0. Caso não, ele pode ter chance sim de voltar a cair. Lembra que ele fez um movimento aqui. Essa foi minha primeira operação. Saí no 0 a 0. Mercado lateralizou. Deu essa segunda oportunidade, venho testar aqui essa mínima do dia, testar esse fundo, e normalmente, como eu digo, fundos são feitos para serem rompidos, assim como topos também são feitos para serem rompidos. Então a sugestão era que o mercado fizesse esse movimento forte de queda. O problema é que ele não estava indo de uma vez, o mercado estava lateralizando, e para mim nesse momento ficou bem característico a formação de uma figura gráfica bandeira. Inclusive no vídeo desse dia eu coloquei essa formação. E aí foi aquela pergunta, por que você não continuou a operação visto que você enxergou essa formação e iria dar o resultado positivo? E de novo, essa é a questão sobre trader objetivo e subjetivo que eu vou falar para vocês. Mas vamos lá, vamos dar sequência, ó. Pegou meu preço médio, já tinha virado a média móvel de não exponencial para cima, e eu falei, agora é hora de sair no 0 a 0, não tem mais o que se fazer. O mercado ficou aqui mascando um pouco mais fraco, mas depois, ó, ele lançou a impulsão. E aí que ele lançou a impulsão, ele foi de uma vez. Aí eu fiquei pensando, poderia ter ficado nessa operação? E é esse bate-papo que eu vou ter agora aqui com vocês do vídeo. Poderia, mas decidi não ir. Inclusive, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, porque muita gente vê os vídeos e não se inscreve, então se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos dar sequência. Vamos agora direto pro gráfico, tá? Pro gráfico de 5 minutos, explicar para vocês. Esse aqui foi o dia, tá? No dia 15. Essa foi a primeira operação que eu realizei aqui. Deixa eu pegar a ferramenta triângulo para mostrar para vocês, tá? Olha só.
Essa foi a primeira operação, essa foi a entrada. Então notem como o mercado foi bem bonito. Só que ele pressionou, lateralizou, me deu 0 a 0. Essa foi a segunda operação que eu realizei aqui, com uma mão um pouco maior, mas nota como ele lateralizou, formou a bandeira que eu falei, depois impulsionou na direção do meu resultado positivo. E eu até expliquei o que eu operava antigamente, a forma que eu operava. Então, teria dado resultado positivo se eu insistisse nessa operação? Sim. Mas aqui, esse dia, todos os dias aconteceram isso, tá? Mas esse dia é bem emblemático para justamente discutir o que eu vou falar para vocês sobre day trade objetivo e subjetivo. Psicologicamente, nessa operação eu estava tranquilo e durante a semana foi uma semana psicologicamente bem tranquila para mim com relação ao meu operacional. Tecnicamente, eu estava bem dentro do que eu gosto de operar e a parte de gerenciamento de risco não se moveu. Então, por isso, não tem como eu dizer aqui para vocês, houve erro ou não houve. Para mim, a operação foi bem encaixada dentro do meu operacional, dentro do que eu gosto de operar. Mas aí vem essa pergunta que eu disse para vocês, um day trade objetivo ou um day trade subjetivo. Um day trade subjetivo, ele opera um movimento do preço, independente de pontos de entrada ou de saída, ele vai tomar a sua posição e vai seguir na sua posição. Vai virar a mão sem problema nenhum e vai entender, sempre buscando qual é o comportamento e o movimento do preço. Então você faz várias operações dentro do mesmo dia, sendo um day trader subjetivo. Um day trader objetivo, ele tem pontos específicos da sua operação. Mesmo que o mercado se mova de uma forma um pouco complicada de se fazer a leitura, como ele sabe o que ele vai fazer baseado na sua operação, sendo bem técnica, estratégica e objetiva, ele vai tomar suas decisões sempre nesse lado objetivo. Eu busquei um lado mais objetivo e tem sim a subjetividade na minha operação. E qual é a subjetividade? Eu opero tendência, então eu tenho que ler o mercado, entender qual é a tendência que ele está tomando para ir buscar o setup que eu opero, que é o setup super tendência, o setup ST, para a partir daí fazer a minha entrada e quando eu entro eu tenho um plano operacional todo que eu vou seguindo, dentro do manejo de risco, dentro do meu operacional, dentro da parte técnica, o que faz com que meu lado emocional não atrapalhe a minha operação. E eu já operei de forma subjetiva, 100% subjetiva. Isso para mim foi um problema. Inclusive aqui eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre dia de fúria. Eu tive vários dias de fúria. Então o que acontecia comigo quando eu operava de forma subjetiva? Eu ganhava, e aí eu perdia, ganhava, perdia, e de repente eu começava a entrar num ciclo perdedor, começava a fazer operações ruins, começava a ganhar de manhã, perder de tarde, eu começava a de manhã ter um resultado bom, aí antes do almoço, mas aqui apareceu uma operação boa, e eu era tomado pelaquela vontade de ganhar, empatava no 0 a 0, não resistia àquela situação, entrava de novo e perdia. Então era um mercado bem difícil, era um período bem difícil, porque eu, depois de um tempo, entrava dia de fúria, e aí no dia de fúria eu devolvia tudo que eu ganhei. E era frequente, eu ganhava e dia de fúria perdia tudo. Ganhava, dia de fúria perdia tudo. E eu vou perguntar pra você, você já viveu isso? Já aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários do vídeo se sim ou se não. Só fala um sim ou um não, se você não quiser escrever muito. Porque pra mim foi uma situação bem complicada. Eu falei, cara, tem que ter outra forma de operar. Isso pra mim não tá dando. Inclusive, quando eu falo nessa série de vídeos que eu falo do dia de fúria, quando eu vivi essa situação, eu ficava bem ruim, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade. Eu fui lá, tive que fazer um tratamento para sair dessa crise de ansiedade, porque eu ficava muito ansioso por conta desse perfil operacional. Para mim, no meu perfil operacional não funcionou. Eu falei, eu tenho que ter uma forma objetiva, eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer quando o mercado pegar a minha operação. Porque eu não posso tirar o meu loss porque eu fui violinado. Eu não posso simplesmente ficar, e eu percebi que pra mim funciona assim, se eu ficava ganhando, perdendo, eu acabava me pressionando. Eu não posso ficar nessa situação pra me pressionar. Então o que o meu psicológico aceita? Ele aceita, de repente, um risco-retorno negativo com uma taxa de acerto alta, e foi aí que eu comecei a pesquisar muito mais sobre day trade. Foi aí que eu fui além do gráfico. Eu comecei a ver o manejo de risco e pesquisar muito sobre manejo de risco, por isso que eu falo de taxa de assertividade, risco-retorno, o que é contra-intuitivo pra todo mundo. Muitas vezes o pessoal vem aqui comentar comigo, Adriano, mas você ganha 500 e perde 5? Não tá certo isso, não tá certo, porque o cara que tá te explicando, ou que tá te ensinando, ou que te falou de day trade, ele só falou do gráfico e tentou pegar a parte mais fácil, mais palatável e é mais comercial eu chegar aqui pra você e falar, não, é 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 50 para 1, 900 mil para 1, porque você vai entender, se eu perder eu perco 1, se eu ganhar eu ganho 2, mas o mercado vai te dar essa operação, o mercado vai te dar esse movimento, e quando o mercado te violinar, e o dia de fúria, como é que fica? Te violinar, o que significa? O mercado vai até o seu ponto de loss, pega o seu ponto de loss, depois dá sequência na queda. Como é que fica o seu emocional? O meu não ficava bem. Ao longo do tempo, não foi nada bem. E eu comecei a tomar pressões que eu não queria. Então eu entendi que a objetividade ia me aliviar. Então, dentro de todo o meu relatório de trade, eu transformei num banco de dados. E eu lembro que um dos livros que eu li, que foram mais emblemáticos com relação ao manejo de risco, ele falava isso. Ele falava, não importa a técnica no manejo de risco, do gerenciamento de risco, eu vou te ensinar aqui.
O que importa é você entender a sua operação e dentro da sua operação você conseguir enxergar onde está o manejo de risco que você vai aceitar. Então eu entendi que se eu pegasse a minha operação, usasse o preço médio, tomasse pressão no mercado, eu conseguia me sentir muito melhor do que eu ganhava, perdia. Por quê? Quando eu perdia, eu tinha esse problema, e acho que é importante falar isso para vocês, de repente você viveu isso. Quando eu tomava um loss, eu ia deitar e ia dormir e falar, cara, que ruim, né? Tomei um loss hoje, tô negativo. E aí chegava no outro dia, eu ganhava e perdia, de repente ganhava de manhã, perdia de tarde e ficava no 0 a 0. Eu falei, poxa, eu tava positivo e agora eu tô no 0 a 0 e eu tô num loss. E isso ia me tomando. Para agora, como eu sei o que eu vou fazer, como eu tenho planilhado o resultado das minhas operações da minha série histórica de 3 anos, como eu estou mostrando aqui para vocês praticamente há um ano as minhas operações day trade na conta real, eu não estou só mostrando um relatório de trade que já aconteceu. Eu não estou somente falando para vocês, olha aqui uma foto de um resultado meu que eu posso editar e fazer várias coisas, enfim. Eu estou mostrando para vocês a construção do resultado. Se você tiver qualquer dúvida do relatório de trade que eu mostro para vocês, se eu sempre mostro o relatório de trade anual no final do ano, você pode ir lá e assistir os vídeos todos que estão gravados e tá aqui no canal. Tá numa playlist chamada Arriscando a Própria Pele para você ver a construção disso acontecendo, o resultado acontecendo e sendo construído, a prova real. Justamente por quê? Porque dentro do que eu opero, a objetividade me trouxe tranquilidade. Fez com que eu soubesse o que eu ia fazer. E mesmo tomando loss, eu enxergava que se eu operasse da mesma forma, eu ia recuperar esse loss. Coisa que nós estamos vivendo nesse momento. Eu, por um erro meu, do dia 20, foi do dia 13, por uma soberba minha, 13 foi soberba. Deu que achar que o mercado ia voltar e ficar tranquilo. No dia 20 foi um erro. Eu estava emocionalmente abalado por conta de uma situação que estava acontecendo na escola do meu filho, situação essa que já foi resolvida, e eu não estava operando bem naquela época. E aí o que aconteceu? Tomei o loss no gerenciamento de risco pela primeira vez no canal, e pela primeira vez no canal eu tomei 2 losses. Um loss, não recuperei e tomei outro. Eu normalmente tomava um loss, recuperava e dava sequência nos meus gains, o que eu chamo de cara pro vento. Então, a objetividade me ajudou. E eu vou colocar aqui para vocês, para além disso, um ponto de extrema importância. Vamos direto pro gráfico de novo. Olha só, o que eu vi acontecendo várias vezes nessa semana, eu vou mostrar aqui no índice, mas aconteceu no dólar também, olha só. Isso eu operava e gostava de operar e ganhava muito dinheiro quando isso acontecia. O mercado, ele amanheceu com um gap de alta nesse dia 15. Ele deixou aqui, ó, olha só, uma estrela cadente nesse gap de alta, numa zona de contexto. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui tinha, ó, nesse ponto aqui, tinha uma resistênciazinha. Ele bateu nessa resistência e ele devolveu o movimento. Eu entraria vendido aqui logo na abertura do dia, seguraria até fechar o gap, encheria aqui minha mão e operava com 25 mini contratos na época que eu fazia operações desse formato. Colocaria meu loss aqui e eu só operava baseado no tamanho da mão que eu ia entrar. Eu não me importava para onde o mercado ia. Ah, se ele vir me estopar aqui eu ia perder R$1.000, R$2.000, R$3.000, não me importava. Eu colocava 25 mini contratos para qualquer operação no índice e no dólar eu colocava 16, 17 mini contratos. Então, esse perfil operacional me fez viver essa situação que eu falei para vocês de ter esse problema de ansiedade. E aí eu seguraria que teria dado bom. Hoje teria dado gain, amanhã teria dado gain, mas depois ia dar loss, no outro dia também, e no outro dia também, até que eu entraria em dia de fúria e perderia todo o resultado positivo que eu construí. Então eu operava desse jeito antigamente, e não só isso, tá? Antigamente o que eu também operava, eu operava justamente uma coisa que aconteceu e eu falei para vocês, eu gostava de buscar esses eventos aqui, ó, isso aqui foi um evento de mercado. O que é o evento? O mercado, ele entrega uma figura gráfica, e aí tem gente que caçoa da figura gráfica, fala que não existe, tem gente que fala que existe, enfim, não importa, eu já operei muito isso, posso falar para vocês com conhecimento de causa. É possível operar figura gráfica, ela existe sim. Eu diria para vocês, ela funciona melhor no swing trade do que no day trade, tá? Falando com conhecimento de causa também, porque eu também faço swing trade. Se você faz swing trade, se você investe usando gráfico, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente bater um papo sobre isso. Eu pegaria esse evento aqui, ó, impulsão. Aí ele fez a retração na formação da figura gráfica, eu entraria na mínima desse candle para dar sequência. Com uma barra elefante aqui, ó, o pessoal chama de barra de... não é gatilho, esqueci o nome, mas essa barra de impulsão, tá, ela daria toda a impulsão para o mercado cair. Eu estaria super tranquilo, eu ia buscar o primeiro ou o segundo alvo de FIBO, eu ia traçar o primeiro alvo de FIBO, aí ia pegar e analisar, beleza, qual a minha relação risco-retorno aqui, ó, eu tô arriscando aqui nessa barra elefante, que vai me dar quase certeza de gain, perder aqui 339 pontos para ganhar aqui, ó,
181 pontos. Falar, eu acho que eu posso esticar mais essa operação. Até onde eu estico essa operação? Segundo alvo de FIBO. Aí eu pensaria em esticar ela até o segundo alvo de FIBO. Dificilmente é no terceiro, tá? Ela vai no terceiro, é mais raro no terceiro alvo de FIBO. Ela faria impulsão, retração, entraria, o alvo seria aqui na parte inferior. Agora vamos ver a relação risco-retorno? Era 339 pontos perdendo para ganhar 368. Opa, já é uma relação risco-retorno melhor. O problema de figuras gráficas é esse, ela te dá um risco-retorno não 1 para 1, mas um risco-retorno negativo, mas levemente negativo. Mas vale a pena. Acontece e vai, eu operava esses eventos. Só que acontecia diversas vezes operando esses eventos do mercado. Fazia a entrada e aí, ó, ele fazia esse movimento aqui que eu vou desenhar para vocês. Ele fazia a entrada e ele começava a fazer candles descendo o movimento, me violinava, voltava e dava sequência para ir lá no game. Eu vivi isso várias vezes, e essa situação toda que eu vivi várias vezes, fez com que eu literalmente pensasse, olha, acho que não vale a pena eu operar mais figuras gráficas por conta disso. No swing trade, se me violinar, eu tô ali, o mercado tá ali aportado, eu não tô olhando, eu não vou entrar em dia de fúria no swing trade, no day trade eu entrava. Por isso eu falo pra vocês, funciona a figura gráfica? Sim, funciona. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Só que você tem que eliminar essa parte emocional do day trade. E no swing trade você elimina essa parte emocional. Essa é a beleza do swing trade. Mas vamos dar sequência aqui, ó, só para finalizar essa situação. Essa visão que eu coloquei para vocês de operar figuras gráficas, de operar movimento do preço, de repente de operar fechamento de gap, tudo isso é uma operação subjetiva. E por quê? Porque você não tem um plano operacional pré-determinado. Você vai acabar tirando o seu stop, aumentando a mão, movimentando o mercado, fazendo o preço médio para frente ou para trás, indiferente. Ela traz a subjetividade. O objetivo é quando você tem, para além do setup, como eu falo, o setup ST, ele não é só um setup, ele é uma estratégia operacional. Ele tem o ponto de entrada, ele tem quantas vezes você vai entrar com o preço médio, quantas mãos você vai entrar, ele tem mais ou menos a média, de acordo com o seu valor financeiro, que você vai entrar com mini contrato, para você determinar ali se você vai suportar o mercado indo contra ou não. Ele vai ter a elasticidade do mercado para você, nesse ponto, saber, putz, ele tem chance de atingir o meu preço médio, ou pelo tamanho de mão que eu estou entrando, mesmo que eu dobre, triplique o tamanho de mão, ele não vai ter elasticidade para ir lá no meu loss. Esse conceito todo vai ajudar a fazer com que vocês tenham um resultado positivo. Esse é o ponto importante, tá? E sempre se baseando no estudo no comportamento do gráfico em tempos gráficos maiores. Então, por isso que eu digo objetividade, e essa é a objetividade do Setup ST. Bom, pessoal, esse papo aqui foi para alinhar essa visão com vocês do day trade subjetivo, day trade objetivo, e avaliar o dia 15, que foi um dia que eu não tive gain, o único dia que eu não tive gain nessa semana que passou, mas que foi importante porque ele encaixou toda essa visão que eu queria trazer aqui para vocês, por dentro do day trade, de day trade objetivo e day trade subjetivo. Bom, espero que vocês também estudem bastante para poder estar preparado para operar day trade. Espero que tenha tido muito valor essa operação para vocês. Deixa aqui nos comentários do vídeo se teve ou não muito valor para vocês. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.